Oi, pessoal. Vamos fazer o feedback da nossa pré-aula? Vou fazer das 4 primeiras, tá bom? Na nossa primeira pré-aula, a primeira pergunta dizia assim: o que estuda a cinética química? E a gente viu que a cinética química estuda a velocidade das reações. A segunda pergunta dizia assim: a velocidade média e a velocidade instantânea são a mesma coisa? Não, não são. Por quê? Porque a velocidade média ela vai mostrar para a gente a velocidade de reação entre dois tempos. E a instantânea é quando esse tempo tende a zero. Depois ele pergunta se a reação. Ele pergunta o que é a reação elementar. E a reação elementar é aquela em que os coeficientes estequiométricos são iguais à ordem da reação. Já a reação não elementar, ela tem os coeficientes estequiométricos diferentes da reação. Na nossa pré-aula 2, o que dizia? Eu perguntava para vocês algumas unidades importantes de variáveis que a gente estudou, por exemplo, da concentração. A concentração, ela sempre vai mostrar para a gente o mol sobre volume, que é a nossa alternativa A. E a unidade do fluxo molar? Se é fluxo, é sempre alguma coisa por tempo. Se é molar, vai ser mol por tempo. E qual que é a unidade da vazão volumétrica? Se é vazão, é como se fosse fluxo, então é alguma coisa por tempo. Se é volumétrica, vai ser volume por tempo. Depois pergunta sobre uma reação reversível, onde a gente considera o índice 1 da reação direta e o índice 2 da reação reversa. E quando essa reação atingir o equilíbrio, qual dessas condições está correta? A velocidade 1 é zero? Não. A velocidade 1 ela continua ocorrendo, assim como a velocidade 2. Então, elas não são zero. Elas são iguais. A velocidade total que vai ser nula. Então, a nossa alternativa correta é quando uma é igual à outra. E a terceira, ou melhor, a última, ela diz para a gente a relação da constante de equilíbrio. O que ela vai expressar para a gente? Nós estudamos que a constante de equilíbrio vai mostrar para a gente alguma coisa no equilíbrio. O que está falando do equilíbrio? É essa alternativa e essa. Essas duas estão falando em qualquer momento da reação, e a constante do equilíbrio não mostra isso. E a relação, a diferença entre elas vai ser a relação. A primeira é dos reagentes sobre o produto e a última dos produtos sobre o reagente. Então, a correta é essa daqui. A constante de equilíbrio vai mostrar para a gente no equilíbrio a relação entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E a nossa terceira pré-aula? A nossa terceira pré-aula, a primeira pergunta que teve foi sobre o processo no qual mostra a ordem da reação correspondente ao coeficiente estequiométrico denominado como igual que a gente viu anteriormente. A reação cujo coeficiente estequiométrico é igual à ordem da reação é uma reação, clicou errado, elementar. A segunda é a decomposição do NO2 em NO mais oxigênio é uma reação elementar. Então, qual que é a sua taxa? Bom, eu estou falando aqui de um reagente. A velocidade do reagente ela é negativa. E como a gente viu, ela pode estar tanto aqui como aqui. A reação, a velocidade de reação para uma reação direta, irreversível, vai ser K vezes a concentração do nosso reagente. Então, não é essa, porque ela mostra a concentração do produto, e a velocidade para a reação do NO também está errado, porque o NO é um produto, então ele não pode ser negativo. Sobra para a gente a alternativa A e a alternativa C. Ela é uma reação elementar, então o coeficiente estequiométrico dele, que é 1, vai ser a sua ordem da reação. Por aí não dá para a gente saber qual que está certo e qual que está errado. O que vai diferenciar é o sinal negativo. Como a gente está falando de um reagente, o sinal precisa ser negativo, seja no R ou seja no K. A outra pergunta diz assim: quais critérios devem ser atendidos para que as colisões de reagentes resultem em um produto bem-sucedido? Bom, para que a gente tenha um produto bem-sucedido, os reagentes precisam bater com energia suficiente e eles precisam estar na posição correta, porque se ele bate sem atingir a posição correta,
não dá certo, e se ele não tem energia suficiente, ele não consegue romper a outra energia, como se ele não tivesse atingido ali a energia necessária do complexo ativado, e aí a reação não ocorre. Então, essa primeira é a nossa alternativa correta. E a nossa última pré-aula, que foi a pré-aula dessa semana, ela traz para a gente também algumas questões. Pediu para a gente observar esse gráfico aqui e dizer para a gente qual dessas afirmativas aqui é correta. A primeira é A indica a energia dos produtos. Não. Essa daqui ela vai indicar a entalpia para a gente, a energia dos reagentes. E o D, a dos produtos. Então, essa aqui está errada. A letra B indica a energia de ativação. Sim, está correta. A energia de ativação é a diferença de energia entre aqui a energia de entalpia dos reagentes e a energia necessária para o complexo ativado atingir para que forme o produto. Então, essa aqui está correta. E a letra C indica a energia que o complexo ativado deve atingir. Isso eu acabei de falar. Então, a letra B e a letra C estão corretas. E a letra D diz, indica a energia do reagente. Não, aqui é produto e aqui é reagente. E a última, a reação química é do tipo endotérmica. Para ela ser endotérmica, a variação ΔH precisa ser positiva. E o ΔH final, que é o dos produtos, é menor do que a dos reagentes. Então, aqui vai ser um valor negativo. Então, ela é uma reação exotérmica. Está correta apenas a B e a C. E aqui, a temperatura tem também um papel importante na cinética das reações químicas. As reações bioquímicas que nos mantêm vivo processam-se em uma velocidade ideal quando o corpo humano encontra-se numa temperatura de 36,7 graus, por exemplo. Nesse contexto, a temperatura é uma medida de energia, o quê? Cinética na forma de calor potencial ou mecânica. Energia cinética, que é a movimentação desses átomos. A última. A teoria das colisões, penúltima, desculpa, proposta por Max Strauss e William Lewis em 1916 e 1918, qualitativamente explica como as reações químicas ocorrem e por que as taxas de reação diferem para diferentes reações. Essa teoria é baseada na ideia de que as partículas reagentes devem colidir para uma reação ocorrer, mas somente uma certa fração total de colisões tem energia para conectar-se efetivamente e causar a transformação dos reagentes em produtos. É aquilo que a gente viu da teoria clássica da cinética, né, que ele precisa passar por aquele gráfico. Depois ele diz, segundo a teoria da colisão, as partículas devem colidir com energia e orientação correta, energia suficiente e orientação correta, a partezinha A aqui, para que uma reação ocorra. E a energia de ativação é muito importante para uma reação química. E o que é a energia de ativação? A energia de ativação ela é a quantidade mínima de energia necessária para cruzar aquela barreira de reação, que seria aqui a nossa alternativa A também. Deixa eu agora voltar para cá. Vou parar de apresentar. E está aqui a nossa pré-aula, o feedback da nossa pré-aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail, tá bom? Obrigada, gente.